Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje é dia 7 de maio de 2020, nossa aula de produção textual, tá? Nós vamos também hoje começar a apostila 2, no módulo 8. Vamos falar de coisas bem interessantes. Antes disso, eu queria falar com vocês sobre a nossa última matéria, quinta-feira passada. Descrição e descrição. Cuidado, são coisas diferentes, tá? Descrição é o ato de ser discreto. A pessoa é discreta, não gosta de aparecer muito, não gosta de usar roupas exuberantes, muita maquiagem, muita coisa assim, tá? Para as mulheres, é lógico, né? E descrição é o ato de descrever. Eu vou descrever, por exemplo, a professora Vera. A professora Vera hoje está de vestido cinza, ela está com a caneta na mão, ela está em pé, ela está falando, está dando aula, então ela é meio gordinha, vai engordar mais ainda com essa pandemia aí, a gente só fica em casa comendo, né? Tá? Então isso é descrever alguma coisa. E eu passei para vocês um exercício, tem aqui uma música do Toquinho, Casa de Brinquedos, que ele fez em 1983. Na apostila de vocês tem a descrição da casa, era uma casa muito engraçada, Vinícius Moraes também. Então eu botei para vocês quem o autor está falando aqui, quem seria, tá? Aí vocês teriam que responder essa questão. A definição de descrever, expor, narrar, contar minuciosamente. Agora é com você. Você seria capaz de descrever um material escolar como ele fez? Qual seria? Escreva. Estou esperando vocês me mandarem os exercícios, tá bom? E depois eu tenho que descobrir que fruta vocês descreveram aqui, que animal vocês descreveram, que aparelho eletrodoméstico e qual personagem de história em quadrinhos que vocês descreveram para mim, tá bom? Estou aguardando esse exercício, vocês não me mandaram ainda, tá bom? Bom, agora eu vou falar com vocês sobre o nosso módulo 8, da apostila 2, tá? Ele vai falar sobre ficção e verossimilhança. Eu já comentei com vocês o que é verossimilhança. Tá? Ó, vera, parece o meu nome. Tudo que é vera, né, verídico, verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro, que é real. Então, a verossimilhança é o ato de ser real, de ser verdadeiro. E dentro dos textos narrativos, nós temos textos de ficção, que dentro da ficção pode ter a verossimilhança. O que é? É uma coisa que parece verdadeiro, mas não é. Tá? Alguns exemplos que nós temos. Os super-heróis são... Ali nós temos verossimilhança. A gente sabe que aquilo não é verdadeiro. A gente sabe que o Homem-Aranha não salta de prédios através de uma linha, fazendo uma teia. A gente sabe que o super-homem não voa. A gente sabe que esses super-heróis não têm esses poderes todos. Mas nós nos envolvemos tanto na história, tanto na narrativa, que acabamos criando esse sentido de realidade, de verdade. Tá? A ficção é a imitação da realidade. A história, os personagens são inventados pelo autor. Porém, muitos autores se inspiram na realidade para compor a narrativa. Quando vocês começam ali no módulo 8, nós temos uma imagem. Né? É uma pera parecendo uma lâmpada. Então, do pintor René Magritte, ele é francês, ele é surrealista, quer dizer, ele vê além da realidade. Então ele botou a pera no encaixe da lâmpada, como se fosse mesmo, como se a gente estivesse acendendo a pera. Então isso é surrealismo. Tá? A verossimilhança, nós temos verossimilhanças em alguns filmes que a gente já assistiu, e alguns
textos que nós já lemos também. Por exemplo, Crepúsculo. Existe verossimilhança. São os vampiros, né? Tem a saga do Crepúsculo, os vampiros tendo vida própria, tendo uma vida normal, né? Se apaixonando, tendo sentimentos. Nós temos Senhor dos Anéis também, que vocês gostam muito. Harry Potter. Quem imagina um menino, um bruxo, vai para a escola de bruxos e lá ele tem superpoderes, ele consegue voar no carro dele. E Percy Jackson também, que vocês conhecem, tá? Então, aqui nós temos histórias que parecem verdadeiras, ainda que a gente saiba que aquilo não é real, que aquilo não acontece. Ela é tão envolvente que a gente se joga naquela realidade. A gente se joga naquela narrativa. Parece que quando a gente sai de um filme desses ou de um livro, a gente parece que tem que voltar à realidade, acordar que aquilo não aconteceu mesmo, tá? Quando temos uma narrativa de ficção, a verossimilhança nos aproxima da realidade. Quer dizer, a verossimilhança faz com que a gente fique imaginando que aquilo tudo é real, que aquilo tudo realmente aconteceu. E nós temos dois tipos de verossimilhança, tá? Temos a externa e a interna. A verossimilhança externa, eu vou dar a definição para vocês, depois vou explicar. Ela se aproxima da nossa realidade, fora dos livros. Por exemplo, um filme sobre a Segunda Grande Guerra, né? Histórias com Hitler, com o sofrimento do povo, o Holocausto, tudo isso é um filme de guerra. A guerra é uma realidade, aconteceu e pode acontecer. Está na nossa vida. Mas aquele filme ali, aquilo ali não aconteceu. Mas nós temos a sensação de que aquilo poderia facilmente estar na nossa vida. Então é a verossimilhança externa. Já a verossimilhança interna, o autor cria uma realidade paralela. Por exemplo, Harry Potter pode sobrevoar Londres em um carro voador. Isso então, é do sentimento, é interno, tá? Não é do nosso mundo, é um outro mundo que a gente cria. É uma outra realidade, não é a nossa realidade. Como tem exemplo da externa, eu tenho também aquele texto que nós lemos há pouco, A Doida, que é uma senhora que está numa casa abandonada, com um jardim abandonado, numa cidade pequena, que os meninos vão mexer com ela, chamam-na de doida, mas ela não é doida. Quando o menino entra na casa, percebe que ela está doente, precisando de ajuda. É uma verossimilhança externa, porque aquilo acontece nos dias de hoje, qualquer época. Tá? Então são coisas diferentes. Verossimilhança externa é uma realidade dentro da gente, é uma nossa realidade. Acontece, é possível de acontecer. É uma guerra, é uma doença, como está acontecendo agora. Se falasse há um tempo que nós teríamos uma pandemia dessa mundial, a gente não ia acreditar muito, né? Mas hoje a gente está vivendo isso, verossimilhança externa. Já a interna é quando a gente cria uma nova realidade. Exemplo, o Harry Potter, os super-heróis, tá? Bom, eu vou ler, na apostila tem, mas eu vou ler para vocês um texto muito interessante, que eu também gosto muito, dou sempre como exemplo, tá? Do Joaquim Maria Machado de Assis, como ele é chamado normalmente de Machado de Assis. Ele nasceu em 1839 e morreu em 1908, tá? Então, ele foi do século passado, mas os textos dele são atualíssimos. Ele é o nosso grande escritor. Machado de Assis cai no Enem, em vestibulares, em provas, sempre presente. As obras dele, duas que eu posso citar para vocês, que são marcantes, Dom Casmurro, que eu já falei em sala também com vocês, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrito em 1881. E o Dom Casmurro foi escrito em 1899, também do século passado. Ele foi apelidado de bruxo do Cosme Velho, porque morava no Cosme Velho,
e ele ficou conhecido assim a partir de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que a gente também já conhece, tá? Ele era uma pessoa pobre, nasceu no Morro do Livramento, era filho de uma lavadeira e ficou órfão muito cedo, foi criado pela madrinha, a madrinha que o ajudou a crescer, tá? Porque nem escolas, grandes escolas, ele frequentou no Rio de Janeiro. Bom, e ele, mais tarde, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que existe até hoje. Bom, o texto é Um Apolo, de Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora, que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque coso. Então os vestidos e enfeites da nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz o papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, junto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora minha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e assim. A linha não respondia. E então? Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava respostas, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais do que plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas o alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansa-te sem abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abre caminho para ninguém.
Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então, esse é o conto de Machado de Assis. Vocês vejam como é atual. Aqui ele usa a linha, a agulha, o alfinete, para fazer uma crítica à sociedade. E a gente acaba dando importância a coisas que não merecem tanta importância, né? Então, nós temos aqui o narrador, ele é um narrador personagem, porque os elementos falam. O espaço que nós temos é a casa da baronesa, porque é ali que acontece, né? Durante o dia. Foi utilizado o discurso direto, há muitos diálogos, vocês verão na apostila de vocês, tá? E o texto é uma ficção que se opõe à realidade. Você acha que isso existe? A linha falar, a agulha, o alfinete? Então não existe, né? Então nós temos aqui a verossimilhança, interna, tá? O autor criou uma outra realidade, uma realidade paralela. Tá bom, queridos? Então, também fiz um esqueminha para vocês. Temos verdade e mentira. Verdade, representação fiel dos fatos. Igualdade entre o pensamento e a expressão dele com o objeto pensado. Já a mentira é o engano proposital, a afirmação que vai contra a realidade dos fatos, a ilusão. A ficção é uma invenção criativa relacionada à realidade em que foi inspirada. Então, ela tem realidade. Já a verossimilhança é aquilo que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. É efeito de real, parece verdadeiro, mas não é. A verossimilhança interna, coerência com o que a obra propõe. Tudo faz sentido naquele universo, no universo inventado pelo autor. E a verossimilhança externa, coerência com o mundo real, com o nosso mundo verdadeiro. Tá? E o romance fantástico, que a gente vai estudar no próximo módulo, é um texto narrativo de média a longa extensão a diversos personagens que se envolvem em vários conflitos. Apresenta o predomínio de verossimilhança interna, de modo a retirar o leitor do seu mundo real. Então, os textos o romance fantástico, ou a narrativa fantástica, ela faz isso, ela nos transporta para o mundo não real. Tá bom? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou postar os exercícios lá no plural, vocês farão direitinho. Acho que até semana que vem vocês já terão as apostilas, já poderão fazer os exercícios, tá? Vou botar tudo direitinho lá. Não deixem de fazer as atividades, por favor. Tá bem, queridos? Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.